Olá, hoje estou de volta para falar sobre história, é um dos meus temas favoritos. Foi assim que eu comecei, primeiramente com o blog, depois com o canal. O meu blog se chama filmeshistóricos.blogspot.com e lá eu traço uma linha cronológica através de filmes. Então hoje eu vou falar sobre a história da Inglaterra, uma parte da história da Inglaterra, durante aquela Guerra dos Primos, ou Guerra das Rosas, entre as casas Lancaster e York. Eu venho estudando e lendo e assistindo séries e filmes sobre esse tema já há algum tempo. No passado estive um pouco mais obcecada, digamos assim, por essa história, principalmente sobre o rei Ricardo III, que é um rei assim bastante controverso, onde houve muita história que não exatamente a verdadeira, né, a respeito dele. Até hoje esse é um grande mistério e talvez seja uma das grandes injustiças da história, já que ele foi retratado aí por Shakespeare, né, na sua obra Ricardo III, Richard III, onde ele é retratado de uma forma vil, de uma forma bastante injusta, com o que depois os fatos acabaram por esclarecer, ou pelo menos jogar um pouco mais de luz, né? Então ele foi tido ali como um grande vilão e depois descobriu-se que não foi bem assim. Mas é a história como está, né? Então eu vou falar sobre esse período antes de chegar no Ricardo mesmo, que eu acho que eu vou chegar em alguns vídeos mais para frente, talvez. Vou falar então sobre aquele contexto. Eu adoro contextualizar, né, as situações sobre as quais eu vou comentar. Vários filmes a respeito, tem um material vasto sobre esse tema. Mas contextualizando então, e eu estou me apegando agora, mais recentemente, a uma série de livros de uma escritora britânica chamada Philippa Gregory, e ela retrata essa fase então da Guerra dos Primos, como várias outras, né? Ela tem vários livros, mas sobre esse tema ela tem muitos livros também. Eu comprei 4, tá? Ainda estou na metade do primeiro, mas ainda assim tem muito conteúdo já. Então eu queria assim, a cada 30% mais ou menos de um livro lido, já produzir alguma coisa aqui para não acumular demais, porque senão nem eu mesma consigo processar tanta informação. Então fiz anotações, né, obviamente, e estamos por volta de 1460 por aí. E em 1461, na verdade, sobe ao poder o rei Eduardo IV, da casa York. E é quando esses conflitos então começam a se intensificar. Contextualizando então, temos Guerra dos 100 Anos, tá? Guerra dos 100 Anos foi entre França e Inglaterra, por questões ali de territórios, rotas comerciais, mercado, né? Então, mais em função dessa questão de mercado mesmo, é que houve essa disputa entre França e Inglaterra. E já no finalzinho, quando teve o episódio da Joana d'Arc, também uma outra ocasião eu faço um vídeo sobre essa história dela, mas é muito conhecida, né, Joana d'Arc? As visões dela deram vitória para a França, e ali sai uma Inglaterra muito enfraquecida, né? Empobrecida pelos grandes gastos também que eles tiveram com as guerras, o país ali em frangalhos. E um desses monarcas dessa época era o primeiro rei da dinastia Plantageneta, que era então o Eduardo III. Foi o grande patriarca, ele governou a Inglaterra por 50 anos. Então, dele saiu uma linhagem, dessa dinastia saiu uma linhagem
direta, que era a linhagem, a família Lancaster. E indiretamente saiu uma outra linhagem, que era a família York. Logicamente, os descendentes oficiais eram da família Lancaster, e isso era um ponto assim que não era indiscutível. Os membros da família York eram então ali protetores, conselheiros, né? Eles participavam também do governo, mas nesse papel secundário, sabendo que a legitimidade pertencia então à família Lancaster. E assim foi até quando o rei Henrique VI, um rei muito bondoso também, Lancaster, né? Um rei bondoso, um rei assim muito pacífico, porém começou a ter problemas de saúde. Ele entrava numa espécie de transe, não se sabe se ali era uma esquizofrenia, algum tipo de saúde, de problema mental, né? Mas ele entrava numa espécie de transe e ele tinha se casado com uma francesa que era a Margarida d'Anjou, que não era muito bem vista pelos ingleses, até mesmo pelo seu perfil, que era uma tirana, uma pessoa assim muito persona não grata na Inglaterra, digamos assim, tá? E também com perfil muito difícil, uma personalidade muito difícil. E com essas ausências do rei, né, essas ausências psicológicas do rei, ela acabava tomando a frente de tudo, mesmo com o aconselhamento ali da casa de York, né? E aquilo vinha desagradando muito os ingleses. Nós temos aqui uma figura muito importante que é o Conde de Warwick, fazedor de reis, era o Ricardo Neville. Temos grandes famílias, né? A família Neville é uma delas, muito poderosa. E esse Ricardo, ele era então um general, assim, a parte militar, ele era muito forte, conselheiro ali do rei, e ele meio que liderando ali as outras casas, né, as outras famílias, os nobres que estavam muito insatisfeitos com essa condução do país, que estava então na mão da francesa Margarida d'Anjou. Eles começaram uma espécie de rebelião, tá? Então esse rei muito enfraquecido, temos da casa York um nobre chamado Eduardo. E ele tinha 4 filhos. O mais velho, Edmundo, que lutava sempre a seu lado. O segundo filho, Eduardo, também. Tem vários Eduardos, é uma confusão, são vários Henriques, vários Eduardos, vários Ricardos. É uma confusão isso, mas ele tem então os 4 filhos, Edmundo, Eduardo, George e Ricardo, que no caso virá a ser então o Ricardo III, esse 4º filho. E é engraçado a questão do destino, tanto para a família York como para a família Tudor também, que depois vai ascender ao poder, né, quando subir a dinastia Tudor. Mas é muito engraçada a questão do destino, porque eles na linha de sucessão, ali o Ricardo ele estava muito, muito, muito longe do poder, como a gente vai ver mais adiante, e ainda assim acabou se tornando rei. Realmente, né? O destino aí tem esses vieses, né, da vida, e era o mais improvável de todos a vir se tornar rei. Por quê? Henrique VI ali daquela situação, sem conseguir governar. O Eduardo, da casa de York, junto com seu filho Edmundo, e ali Conde de Warwick, se insurgem contra a família Lancaster, se colocam como eles são os cuidadores ali, né, são quem está governando de fato, eles acabam tendo essa revolta contra o rei e várias casas aí, mas essa revolta acaba sendo suprimida. E o herdeiro direto do rei seria seu filho, também Eduardo, tá?
seria o próximo na linha de sucessão, e era o filho dele com a Margarida d'Anjou. Só que o menino era um sociopata ali, um menino bem novinho, e já demonstrava que seria, se viesse a ser rei, seria um tirano. E quando as pessoas percebem aquilo, elas ficam muito preocupadas, porque eles gostavam sim do rei estava lúcido, mas não gostavam nem da Margarida d'Anjou, muito menos do seu filho, que realmente era um psicopata. Então aquilo foi dando mais força para a família York. E quando eles conseguem, então, depois de muitas batalhas, em 1961, o filho, o Eduardo, pai, ali, pai dos 4 filhos, e o filho mais velho de mundo, morrem nessas batalhas, mas quem surge, então, muito forte e com apoio de todas as casas nobres, é o seu segundo filho, que é o Eduardo, que vem então a ser o Eduardo IV, um jovem ali de 17 anos, com muito carisma, virá a ser um grande rei, muito amado pela sua população, mesmo sendo da casa York e não da casa Lancaster, ele acaba se tornando rei. E a Margarida d'Anjou foge para a França, né, pedindo abrigo com seu filho pequeno. O rei Henrique VI fica ali aprisionado na Torre de Londres. E ali o Eduardo IV, ele governa de 1461 até 1470. Só que tem um problema. Apesar dele ter todo esse apoio, a questão do casamento. O certo seria ele se casar com uma outra família, aqueles casamentos por conveniência, que isso a gente vê muito nessas histórias. São acordos, né? Não tem ali por amor, ou se é, né, se é por vontade, nem nada. São acordos pelo interesse da linhagem, pelo interesse do país, pelo interesse da família. Só que ele se apaixona por uma mulher que não era nobre, que vem a ser então a Isabel. O nome dela é Isabel Woodville. E ela era uma viúva, a família dela era apoiadora da família Lancaster, tá? Tinha sido ali apoiadora então, em situações opostas a dele, né? Ou seja, ainda mais, é mais um motivo para ela não ser bem aceita na corte, né? Nessa nova corte que estava assim, sendo instaurada. A mãe era de origem nobre, mas pelo pai não, tá? A mãe se chama Jaqueta e era uma bruxa, porque a gente tem ali na Inglaterra principalmente aquela questão dos druidas, né? Todo aquele misticismo, aquela coisa bem mística mesmo. E a mãe dela era uma dessas praticantes, dessa bruxaria, alta bruxaria, e a própria Isabel também. Então, e a corte ali extremamente católica, né? Ainda nessa época, muito católica mesmo, então isso não era aceito de jeito nenhum. Só que e essa moça, Isabel, ela já tinha sido casada, o marido também veio a morrer nessas guerras, tá? Pelo trono aí. E ela ficou com 2 filhos desse primeiro casamento. Não era nobre, mas era belíssima, lindíssima, maravilhosa. E o rei Eduardo, então, fica encantado por ela e se casa com ela, contra tudo e contra todos. E aí onde começa a grande insatisfação do restante da corte, justamente por essa questão da sucessão. Como que ele vai se casar com uma camponesa e ainda por cima, né, os filhos, como é que vai ser, se eles vão estar na linha, aquilo não estava muito claro não, tá? Se aqueles filhos seriam legítimos para o trono ou não. Além disso, eles já casados, ela começa a ter filhos. Só que só filhas mulheres. Teve não sei quanto. Ela vai ter com ele
se eu não me engano, 11 filhos, entre homens e mulheres, mas as 4 primeiras ali, eram meninas e nada de vir esse herdeiro do trono, né? Então essa questão da sucessão estava muito frágil. O conde de Warwick tinha 2 filhas, também Isabel e Ana. Isabel Neville e Ana Neville. O irmão do Eduardo, Jorge, se casa então com a filha mais velha desse conde e ele ali tentando fazer com que o segundo irmão, Jorge, ficasse então na linha de sucessão, já que não vinha um filho homem. Por isso a insistência dele de casar sua filha com ele. E essa questão toda vem enfraquecendo muito o reino do Eduardo. Enquanto isso, os Lancaster se reorganizam na França e vêm com o exército. Então, em 1970, volta essa disputa da família Lancaster e o Eduardo perde ali uma batalha e volta então ao trono o rei Henrique VI. Só que ele fica muito pouco tempo. Rapidamente o Eduardo também se reorganiza e esse rei, como eu falei, ele vivia tendo essas ausências, né, psicológicas. Então ele fica poucos meses, de 1470 a 1471 no poder. O Eduardo volta e ali permanece por muitos anos, até a sua morte. Permanece por mais 10 anos no poder e aí sim ele vem a ter 2 filhos homens, que são aqueles famosos sobrinhos da Torre de Londres, né, lá do Ricardo III. Esses 2 filhos, o primeiro chamado Eduardo e o segundo chamado Ricardo, é sempre muito frágil essa questão, porque como tem essa ambição das linhas de sucessão ali pelo poder, pelo trono, então, enquanto esses meninos não se tornam homens, né, não ficam fortes, a situação tanto deles como das mulheres ali é sempre frágil. Ora o rei é um rei e a rainha ali está no poder, né, com as suas filhas, e quando há algum problema, elas ficam vulneráveis, elas ficam expostas, seus filhos ficam muito expostos. Então, é uma situação muito complicada ali para todos, né? Sempre muito incerta, uma situação onde nunca se tem garantias, nunca se tem estabilidade. Mas então depois, quando o Eduardo volta ao poder, ele rapidamente fica muito forte, né? Fica mais 10 anos, tem mais filhas, mulheres. Ele teve uma traição do seu irmão Jorge. Em algum momento, Jorge, quando teve aquela ascensão novamente do Henrique VI, esse Jorge tinha se virado para o lado dos Lancaster, mas depois se arrependeu e volta para o lado de seu irmão. Então, todo esse reinado dele foi junto com os seus 2 irmãos, Jorge e Ricardo, que eram os 3 sóis, porque disse que, na lenda, né, que quando o Eduardo foi tomar o poder, ao lado dos seus 2 irmãos, que apareceram 3 sóis no céu da Inglaterra. Não sei se por um efeito aí meteorológico, o que foi, mas diz a lenda que foi assim, que havia esses 3 sóis, e esses 3 sóis representavam então os 3 meninos, né, Eduardo, Jorge e Ricardo. Só que num determinado momento, o George vem a se desentender muito com a esposa, sempre essa esposa causadora, tanto que a série ela se chama Rainha Branca, que é a própria Isabel, né? E que é essa esposa do rei Eduardo. Depois foi dado até um título de nobreza para a família dela, que era os Rivers, Conde River, uma coisa assim, Duque de River, mas foi uma coisa que foi dada depois, assim, ela não tinha essa nobreza não. Mas ela sempre com a ajuda da mãe, ali fazendo muita bruxaria também, eles permaneceram no poder por muito tempo. Só que o George começou a se desentender com ela e
acabou sendo preso então na Torre de Londres e depois condenado por traição por seu irmão. Então esse foi aquele caso que ele morreu afogado num tonel de vinho na Torre de Londres, né? Isso tudo são as lendas aí. Em Shakespeare isso está bem claro, tá? Era o Conde de Clarence. E o Ricardo era o Conde de Gloucester. Ricardo sempre foi muito fiel ao seu irmão Eduardo. Aí o Eduardo morre. Fica os dois meninos, os dois filhos herdeiros, um de 13 e um de 9 anos. E o Ricardo fica como sendo o tutor e o que vai governar no lugar até eles terem idade, né? Até o Eduardo ter idade. E o Ricardo se casa com a segunda filha do conde Warwick, que era a Ana Neville, que é, nossa, ela também rende muita história, muitos livros e filmes feitos sobre ela também. O Ricardo, ele acaba sendo tutor dos meninos, mas pelos meninos terem sido considerados ilegítimos, pelo fato da mãe não ser de família nobre, eles acabaram saindo da linha de sucessão. O Jorge tinha morrido, né, sido condenado, lá, executado. O próximo é quem? Ricardo, que olha só o tanto que ele estava distante, porque era o rei Lancaster, Henrique VI, que tinha um filho, que era o próximo, né, que é aquele que é o psicopata, que depois vem a ser morto em batalha também. Quando Eduardo toma o poder, tem Eduardo, os seus dois filhos, o seu irmão. Então ele era, ó, no mínimo, ó, Henrique, o filho do Henrique, Eduardo, os dois filhos Eduardo e o irmão Jorge. Ele vem a ser o sétimo na linha de sucessão. Isso sem falar o Henrique VII, que é o Tudor, que é o que vai ascender depois, que vai subir. Então era o sétimo, oitavo na linha de sucessão, muito improvável, e acaba caindo para quem? Para ele, Ricardo III. O Ricardo, ele acabou sendo um bom rei, apesar de ter governado muito pouco, de 1483 a 1485, mas ele era muito querido pelos nobres, tá? Exatamente, 1483 a 1485, mas ele era muito querido pelos nobres. Ele teve um bom reinado, só que um primo do rei Henrique VI, que também se chamava Henrique, que é o filho da Lady Margaret, que tem um grande papel em toda essa história, ele era criança também, era o próximo, né, Lancaster. Ele ficou exilado na França e na Bretanha durante muitos anos, só que ele cresceu. E aí ele vem, então, reivindicar, quando está o rei Ricardo III, o Henrique vem reivindicar o trono, por ser um Lancaster, só que não da dinastia Plantageneta, e sim da dinastia Tudor. E aí, nessa batalha que Ricardo tem com o Henrique e seu tio, o seu tutor Jasper, que Tudor, foi aí um general também de primeira grandeza, né? E que o instruiu durante toda a sua vida para ser rei, para ser um grande militar. Essa criança cresceu e vem reivindicar o trono, então. E foi, então, naquela famosa batalha onde Ricardo III ele perde seu cavalo e fala: meu reino por um cavalo. Porque naquele momento em que ele se encontrava na batalha, um cavalo teria ajudado a sair daquela situação tão complicada, tão difícil. E aí então é que Ricardo vem a ser morto nessa batalha e sobe ao trono então a dinastia Tudor, que a gente vai ter depois o Henrique VIII, Elizabeth I, né? Esses reis e rainhas aí da dinastia Tudor. Começa então com Henrique VII, que eu estou lendo a história da mãe dele, a Lady Margaret, que na série A Rainha Branca é a minha favorita, minha personagem favorita. Eu gosto muito dela, me identifiquei muito com o jeito dela.
Não tem ninguém santo, Todo tá? mundo ali tem a sua cota de vilanice. E com ela não é diferente, mas eu me identifiquei mais com o jeito dela. Depois eu faço um vídeo específico sobre ela. Já estou escrevendo, tá? No blog já tem alguma parte de texto sobre a leitura do livro A Rainha Vermelha, da Philippa Gregory. Então já tem alguma coisa escrita lá no blog. Mas então fica esse contexto geral sobre essa parte da história entre a Guerra das Rosas, né? A Casa Lancaster tinha a rosa vermelha e a Casa York a rosa branca. E então foi durante todo esse período de 1460 até 1485, foram aí 25 anos de guerra entre primos, né? Entre pessoas da mesma família. E guerras muito sangrentas, muito violentas, e que tinha essa alternância do poder, né? Então, e essa briga constante pelo trono. Então, vou ficando por aqui com essa contextualização para que depois eu possa vir então com outras histórias mais detalhadas, mais específicas sobre esse período da história. Tá bom? Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem o like e até o próximo vídeo.